Mais de 1 milhão de manifestações de interesse em menos de 7 anos em Portugal. É esse o número revelado pelo primeiro relatório de gestão das migrações em Portugal, criado pela Associação para a Memória Futura, ASEF, que relatou que desde 2017, quando a manifestação de interesse entrou em vigor no país, mais de 1 milhão de estrangeiros solicitaram a manifestação de interesse para se regularizar aqui em Portugal através do trabalho. A manifestação de interesse foi extinta pelo novo governo em Portugal, era maneira então de legalizar os estrangeiros que chegavam ao país sem um visto para residência, manifestaram então a vontade de morar aqui e já tinham um trabalho em Portugal. Eles podiam receber aí, após um longo processo, a autorização de residência. Segundo a associação, formada por ex-funcionários do extinto CEF, a facilidade do processo de entrada foi contra as diretivas da União Europeia, que possuem aí critérios de entrada e residência no espaço europeu e, segundo a associação, foram sobrepostas pelas alterações na lei do estrangeiro e por uma exceção na legislação nacional, já que grande parte dos estrangeiros que entraram no país como turista com intenção de residir usaram uma exceção da lei que permitia a regularização posteriormente. Lembrando aí, você que está no planejamento para se mudar para Portugal, veja o seu visto adequado aí para o seu perfil, tá? Ainda do seu país. Faça aí o pedido, tá no Brasil, tá em Angola, faça o seu pedido de visto por aí para você chegar aqui com tudo certinho, tá bom? A associação elogiou o fim das manifestações de interesse por Luís Montenegro, e afirmou no relatório que a política migratória do venham agora, que depois logo se vê, agravou o tráfico humano e a exploração laboral e que gerou uma pressão inimaginável em estruturas de recursos frágeis, como as da administração pública portuguesa. Ao contrário do que declarou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa no encontro com associações de imigrantes, de que faria o possível para o retorno da manifestação de interesse, eu trouxe essa notícia para você aqui no canal. Representantes do governo de Portugal reafirmaram que a questão está fechada e que não vai voltar pelas mãos deste governo. As ações tomadas recentemente pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, desde que assumiu aí há poucos meses o governo aqui em Portugal, foi realmente no sentido de promover a imigração através do visto solicitado ainda no país de origem do estrangeiro. Além do encerramento dos pedidos de regularização através da manifestação de interesse, outros serviços públicos aí também se adequaram para barrar possíveis tentativas de estrangeiros que cheguem no país como turista com a intenção de trabalhar em Portugal e ficar por aqui. É o caso aí da Segurança Social, que passou a exigir um pedido de regularização ou título de residência para solicitação do NIS, um documento essencial para que consiga trabalhar aqui no país. As forças de segurança também começaram a agir no sentido de cumprir a nova lei. Foi realizada aí uma operação pela GNR, a Guarda Nacional Republicana, na semana passada em Odemira, uma vila com alto número de estrangeiros. A GNR explicou que a atividade policial foi realizada face às recentes alterações legais relativas às condições e procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português. Da ação resultou a fiscalização de 610 cidadãos estrangeiros e a elaboração de 66 autos de contraordenação por falta de comunicação de entrada em território nacional. A tenente Ana Pereira, do Destacamento de Guarda de Fronteiras de Portimão, esclareceu que essas situações irregulares ficaram aí a cargo da AIMA, responsável por instruir o processo. Alguns jornais contactaram a AIMA para apurar que consequências poderão acontecer desses autos de contraordenação, mas não obtiveram resposta. Quando a GNR identifica que imigrantes estão sem os documentos para residir no país legalmente, já ultrapassaram os 3 meses que têm como turista em Portugal, permaneceram aqui sem dar entrada na manifestação de interesse na época, sem ter um visto, ela pode sim notificá-lo sobre a infração de imigração ilegal. Os estrangeiros recebem um documento que detalha a situação irregular e as consequências legais dessa infração e têm aí o direito de se defender e apresentar provas que justifiquem a sua permanência no país. Eles podem fazer isso por meio de um advogado ou diretamente, dependendo aí da complexidade do caso. Após avaliar a defesa apresentada, a autoridade competente aí decide se aplica ou não a contraordenação. Se a infração for confirmada, a
decisão pode incluir uma multa e até mesmo uma ordem de saída do país. A contraordenação é um processo administrativo aplicado a quem comete infrações que não são consideradas crimes, mas que ainda assim violam a lei. No caso dos imigrantes irregulares, muitas vezes a infração é estar em Portugal sem os documentos necessários para a residência legal. Para você que está em Portugal sem autorização de residência, chegou no país sem visto, não conseguiu fazer a sua manifestação de interesse, eu super recomendo olhar essa entrevista aqui, com a doutora Maiara, onde ela conta formas de se regularizar para quem está nessa situação e assim não correr o risco de passar aí por uma ordem de saída de Portugal. Já pensou? Pois é, quer que eu traga mais sobre esse assunto? Me pede aqui nos comentários que eu volto aqui para conversar, tá bom? E para você que está planejando ainda a sua mudança, tá no Brasil aí nos assistindo ou de outros países e quer morar em Portugal, já sabe. Se planeja direitinho, se organiza para pedir o visto adequado para o seu perfil. Tem vários vídeos aqui, maratona os vídeos do Posso Te Mostrar. Tem muita entrevista com os especialistas, muito assunto para te deixar por dentro de tudo, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar, eu te vejo na próxima. Tchau!